Olá, olá, amigos do canal Raciocínios Espíritas. Tudo bem? Saudações cordiais. Eu sou o professor Danilo Cruz, muito contente de estar aqui, dando continuidade para o nosso estudo semanal sobre a obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, dando prosseguimento hoje ao estudo do quarto volume dessa obra, e teremos hoje a continuação do estudo do capítulo A Confissão de Pedro. Vimos a primeira parte lá na semana passada. Como a gente falou, né? É um capítulo muito extenso e por isso hoje nós continuamos esse estudo com a parte 2, para ser concluído apenas na semana que vem com a parte 3. É um capítulo bastante rico, mas por ser muito extenso a gente resolveu dividir ele em 3. Então vamos ao texto, lembrando apenas o texto que inspira a leitura do capítulo, que é justamente o capítulo A Confissão de Pedro, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20, quando Mateus diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus, o vivo. E respondendo, disse-lhe Jesus: Feliz és tu, Simão Barjonas, porque carne e sangue não te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construir-me-ei a eclésia, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então ordenou a seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Também trazendo essa fala, nós vemos o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30, quando Marcos diz assim: E partiu Jesus com seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que sou eu? Responderam eles: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que sou? Respondendo Pedro, disse-lhe: Tu és o Cristo. O Evangelho de Lucas também fala disso lá no capítulo 9, versículos de 18 a 21. Lucas assim descreve: E aconteceu, ao estar ele sozinho orando, vieram a ele os discípulos e ele perguntou-lhes, dizendo: Quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: Uns João o Batista, outros que um profeta dos antigos reencarnou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que sou? Respondendo, pois, Pedro disse: O Cristo de Deus. Porém, advertindo-os energicamente, ordenou que a ninguém dissessem isso. Então, continuando o trabalho minucioso de destrinchar aí os termos traduzidos do grego, Pastorino agora vai se debruçar sobre a palavra Hades, lá do versículo 18, na parte B. As portas do Hades, Pilaiadou, né? Não prevalecerão contra ela. O Hades, em hebraico Sheol, designava justamente o habitat dos desencarnados comuns,
o astral inferior, o umbral na linguagem espirítica atual. A que os latinos denominavam de lugar baixo, inferos ou infernos. Daí vem a palavra inferno. Diga-se, porém, que esse infernos, derivado da preposição infra, nada tem que ver com o sentido atual que a gente dá para a palavra inferno. Basta citar um exemplo lá em Virgílio, quando o poeta narra que Enéas penetrou exatamente as portas do Hades, inferno e Janua, encontrando aí o astral ou umbral, os romanos desencarnados que aguardavam a reencarnação. Isso está lá na revista anual Espíritos, na edição de 64, conforme citado por Pastorino, dizendo que tem um minucioso estudo a respeito do Sheol ou do Hades. Isso está nas edições Sabedoria. Então, o sentido das palavras citadas por Mateus é que os espíritos desencarnados do astral inferior não terão capacidade, não terão poder, por mais que se esforcem para destruir a organização instituída por Cristo. A metáfora que é colocada como porta do Hades constitui, na verdade, uma sinédoque, ou seja, uma representação do todo pela parte. No versículo 19a está lá: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. As chaves constituíam, conforme traz Pastorino, o símbolo da autoridade, representando a investidura num cargo de confiança. Quando Isaías, lá no livro dele, capítulo 22, versículo 22, conversa sobre a designação de Eliaquim, filho de Hilquia, para prefeito do palácio, ele diz: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Lá no Apocalipse também, no capítulo 3, versículo 7, é colocado por João, aplicado ao Cristo, a prerrogativa. Isto diz o santo verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fechará, o que fecha e ninguém abrirá. E em Lucas também, no capítulo 11, versículo 52, aparece uma alusão do próprio Jesus a essa mesma figura. Ele coloca assim: ai de vós, doutores da lei, porque tirastes as chaves da ciência. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. No versículo 19b, Pastorino vai lembrar, né, que é o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado no céu. Aí ele coloca que após a metáfora das chaves, que podia se esperar ali, como complemento, era abrir e fechar alguma coisa, como no texto de Isaías, texto que devia ser bem conhecido de Jesus, obviamente, e nunca ligar e desligar, que surgem absolutamente fora de qualquer sequência lógica. Aliás, é como esperavam que as palavras fossem colocadas nos lábios de Clemente Romano, que era bispo da igreja entre o ano 100 e o ano 130 lá em Roma. Ele fala assim: Senhor Jesus Cristo, que destes as chaves do reino dos céus a teu emissário Pedro, meu mestre, e disseste: o que abrires fica aberto e o que fechares fica fechado. Manda que se abram os ouvidos e olhos deste homem. Falando ali de martírio de Clemente, lá na obra do 3º ou 4º século. Pois bem, porque aí não teriam sido citadas as palavras que aparecem em Mateus. Nós observemos, no entanto, que no local original dessa frase, que é justamente Mateus, capítulo 18, versículo 18, a expressão ligar e desligar se encaixa perfeitamente no contexto. Aí se fala no perdão a quem erra, dando autoridade à comunidade para perdoar o culpado e mantê-lo ligado ao aprisco, ou a solicitar-lhe a retirada, desligando-o da comunidade no caso de rebeldia. Então acrescenta: tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. E logo a seguir vem a lição
de perdoar 70 vezes 7. E nós entendemos, se perdoarmos, nós desligamos de nós o adversário, livramos-nos dele. Se não perdoarmos, nós o manteremos ligado a nós pelos laços do ódio e da vingança. E o que ligarmos ou desligarmos na terra, como encarnados, no caminho com ele, conforme é dito lá em Mateus capítulo 5, versículo 25, será ratificado na vida espiritual. E é daí que vem a nítida impressão de que esse versículo foi realmente transportado já pronto, apenas colocados os verbos no singular, do capítulo 18 para o 16, porque em ambos os capítulos o número do versículo é exatamente o mesmo, versículo 18. A hipótese de que este versículo, como os dois anteriores, foi interpolado é baseada justamente no fato de que não figuram nem em Marcos nem em Lucas, embora se trate claramente do mesmo episódio, e apesar de que esses dois evangelistas escreveram depois de Mateus, por conseguinte já conheciam a redação desse apóstolo que conviveu ali prontamente com Jesus. É bom lembrar que Marcos e Lucas não conviveram com Jesus. E há um acréscimo da circunstância de que Marcos ouviu o evangelho pregado por Pedro, seu tio, de quem parece que era realmente sobrinho carnal, né? Era tio carnal mesmo, a quem ele acompanha ou depois de haver abandonado Paulo após a sua primeira viagem apostólica. Mas aí, como coloca Pastorino, Marcos não podia ignorar uma passagem tão importante em relação justamente a seu mestre, talvez seu tio, né, como é colocado. Então, desde Eusésio, aparece como razão de silêncio de Marcos a humildade de Pedro, que em suas pregações não citava fatos que o engrandecessem, mas não é admissível que Marcos ignorasse a cena. Além disso, ele escreveu seu evangelho depois da desencarnação de Pedro, em que lhe ofenderia a modéstia, nesse caso aí, se ele dissesse a verdade total. Mas ainda, seu evangelho foi escrito para a comunidade de Roma. Como silenciar um trecho de importância tão vital justamente para os cristãos da metrópole romana? Então, Pastorino lembra que a gente precisa ter em vista que o testemunho de Papias, discípulo pessoal de João Evangelista e, portanto, contemporâneo de Marcos, escrevendo assim: Marcos, numa coisa só teve cuidado, não omitir nada do que tinha ouvido e não mentir absolutamente. Isso está lá no texto de Eusébio. E aí a gente vê que qual seria a razão do silêncio de Lucas? Por que motivo todo esse trecho não aparece citado em nenhum outro documento anterior a Marcion, que está lá em meados do segundo século? Então, é preciso que nós percorramos os primeiros escritos cristãos, verificando que a primeira citação é feita justamente por Justino, que aparece ali como tendo vivido exatamente em 150 depois de Cristo. Aí vem o Didache, né? Ele coloca o quê? Que manda que os cristãos elejam seus inspetores, seus bispos e ministros, ou seja, seus diáconos. Nenhum aceno a uma hierarquia constituída por Jesus e nenhuma palavra a respeito dos mais velhos, os chamados presbíteros. Clemente Romano, que foi bispo de Roma no fim do primeiro e início do segundo século, foi discípulo de Pedro e também de Paulo. Parece até que também foi citado em Filipenses, lá em 4:3, e foi o terceiro sucessor de ambos no cargo de inspetor da comunidade de Roma. Em sua primeira epístola aos Coríntios, quando fala justamente da hierarquia da comunidade, diz que Cristo vem da parte de Deus e os emissários, ou seja, apóstolos, da parte de Cristo. Está lá na primeira epístola de Clemente.
Então, apesar das numerosíssimas citações escriturísticas, Clemente não aproveita aqui a passagem de Mateus, que estamos analisando, e que traria, obviamente, um excelente apoio para essas suas palavras. Enquanto que Papias, que viveu lá entre o primeiro e o segundo século, também nada tem em seus fragmentos sobre isso. Inácio, que foi bispo entre 70 e 107, em sua epístola Australianos, fala da indispensável hierarquia eclesiástica, mas não cita esse trecho que viria bem a calhar ali naquele instante. E a carta de Diogneto, aliás, comprova assim, a apologia de Quadrado dirigida ao imperador Adriano, portanto lá do ano de 125 a 126, conforme Eusébio, na história eclesiástica, não fala nada a respeito disso. Na epístola de Barnabé, entre os anos de 96 e 130, embora seja apócrifa, não seja aceita, também não fala nada sobre isso. Policarpo, entre 69 e 155, nada tem em sua epístola aos Filipenses. O pastor de Hermas, irmão de Pio, bispo de Roma, entre 141 e 155, que é citado por Paulo em Romanos, capítulo 16, versículo 14. Em suas visões, a igreja ocupa um lugar de destaque. Então, na visão terceira, a torre, o símbolo da igreja, é construída sobre as águas, mas o pastor fala para Hermas: o fundamento sobre que assenta a torre é a palavra do nome onipotente e glorioso. Na parábola 9:31, nós lemos que foi dada a ordem de edificar a torre sobre a rocha e a porta. E o trecho se estende sem a menor alusão ao texto que está sendo comentado aqui por nós agora. Justino, também mais ou menos no ano 150 depois de Cristo, cita pela primeira vez esse texto lá no Diálogos, mas com ele só se preocupa em provar a filiação divina do Cristo. Enquanto que Irineu, que foi bispo entre 180 e 190, em sua obra cita as mesmas palavras de Justino, deduzindo delas a filiação divina do Cristo. Orígenes, lá entre 184 e 254, é historicamente o primeiro que afirma que Pedro é a pedra fundamental da igreja, lá na sua homilia. Embora mais tarde ele diga que Jesus fundou a igreja sobre os 12 apóstolos representados por Pedro. Ele coloca isso. Então, o Pastorino dá um resumo, porque o trecho é bastante longo, né? E aí Pastorino cita ainda Tertuliano, lá de 160 a 220 depois de Cristo, escrevendo no Scorpiae que Jesus deu as chaves a Pedro e por seu intermédio a igreja, né, no caso Petro et per uma ecclesia, a igreja depositária. Pedro é o símbolo. Cipriano, lá em cerca de 200 a 258 depois de Cristo, afirma na sua epístola que Jesus, com essas palavras, estabeleceu a igreja fundamentada nos bispos. Hilário, cerca de 310 depois de Cristo a 368 depois de Cristo, escreve no seu Trinitário que a igreja está fundamentada na profissão de fé, na divindade de Cristo, e que essa fé tem as chaves do reino dos céus. Pastorino cita também Ambrósio, de 337 a 397 depois de Cristo, dizendo que Pedro exerceu o primado da profissão de fé e não da honra, e o primado da fé não da hierarquia. Primatum fidei non ordinis. E logo a seguir diz que é pois a fé que é o fundamento da igreja, porque não é da carne de Pedro, mas de sua fé que foi dito que as portas da morte não prevalecerão contra ela. De incarnationis donis cae sacramentum, ele coloca, né? Então, no entanto, no De Fide, no De Viginati, lemos que Pedro, ao receber esse nome, foi designado pelo Cristo como o fundamento da igreja, como a pedra fundamental. João Crisóstomo, entre 345 e 407, explica que Pedro não deve seu nome aos milagres, mas à sua profissão de fé. Ele coloca isso na homilia Inscriptione Auctorum, na patrologia grega.
E na homilia também 54 ele escreve que Cristo declara que construirá sua igreja sobre essa pedra e acrescenta que sobre essa profissão de fé. Jerônimo, de 348 a 420, também apresenta duas opiniões. Quando ele escreve para Damaso, na Epístola 15, ele deseja captar-lhe a proteção e diz que a igreja está construída sobre a cátedra de Pedro. Mas ele vai colocar também que a pedra é Cristo, in Petram Christum, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E essa pedra é Cristo, está escrito lá assim. Pois Agostinho, de 354 a 430, escreve: eu disse a Lures, falando de Pedro, que a igreja foi construída sobre ele como sobre uma pedra. Mas vejo que muitas vezes depois, postea sapiessime, apliquei o superpetram ao Cristo, em quem Cristo confirmou sua fé. Como se Pedro assim o chamou a pedra, representasse ali no caso a igreja construída sobre a pedra. Com efeito, não lhe foi dito tu és Petra, mas tu és Petrus, ou seja, o Cristo é que é a pedra, ele é Pedro. Simão havia de confessá-lo, como faz toda a igreja, foi chamado de Pedro. O leitor escolha qual é aí dos sentidos o mais provável, como coloca Pastorino, né? Qual o que prefere. Leia e ache qual é o sentido que mais se aproxima. Agostinho identifica Pedro como a pedra no Salmo contra Partem Donati, a letra S. E também na Erratio, Salmo 69. Esses são os locais a que se refere nas Retractationes. Mas no Sermão 76 ele diz: o apóstolo Pedro é o símbolo da igreja única, Ecclesia Unica Typum. O Cristo é a pedra e Pedro é o povo cristão. O Cristo lhe diz: tu és Pedro, sobre a pedra que professas. Aí é que vai ter, reconhecer se tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu construirei minha igreja, isto é, eu construirei minha igreja sobre mim, mesmo que sou o Filho de Deus. Então, sobre mim que está, assim, que eu consigo estabelecer, né, estabelecerei. Então, Pedro foi estabelecido sobre a pedra e não a pedra sobre Pedro. A pedra é o Cristo e Pedro é o apóstolo. Então, essa doutrina também aparece no Sermão 244, no Sermão 270, no Sermão 295, no Tractatus in Joannem, em vários textos, né? A gente vê que Pastorino cita uma lista de textos em latim para falar sobre esse argumento. Então aí está o resultado, o Pastorino aponta, né, das pesquisas sobre o texto, que é um texto extremamente discutido. E aí ele diz que a gente precisa concluir como disse Santo Agostinho: o leitor escolha a opinião que prefere. O último versículo é comum aos três, embora com pequenas variantes na forma. Pastorino vai dizer que Mateus não dizer que ele era o Cristo, Marcos não falar a respeito dele e Lucas não dizer nada disso a ninguém. Mas o sentido é o mesmo. Qualquer divulgação a respeito do messianato do Cristo poderia sublevar uma perseguição das autoridades antes do tempo, impedindo o término da tarefa que havia sido prevista. Então, para a interpretação do sentido mais profundo, nada importam as discussões inócuas, as discussões vazias que a gente desenvolve com relação a isso. Roma, Constantinopla, Jerusalém, Lhasa, Meca, são nomes que só têm expressão para a personalidade, para a personagem humana, que em rápidas horas termina sob os aplausos ou apupos sua representação cênica no palco do plano físico. Ao espírito, e aí com E maiúsculo, só interessa o ensino espiritual que é revelado pela letra, mas é registrado nos livros sagrados de qualquer revelação divina.
Se o texto foi interpolado, é porque isso foi permitido pela divindade, que carinhosamente cuida dos pássaros, cuida dos insetos, cuida das ervas do campo. Portanto, se uma interpolação foi permitida, voluntária ou não, com boas ou más intenções, boas ou más razões, aí existe uma razão para isso, né? Então a gente sabe que algum resultado bom deve estar oculto sobre esse passo. Então não nos cabe discutir, a gente aceita o texto tal como chegou até nós e nós vamos extrair dele, pela meditação, os ensinamentos que o texto nos traz. Interessante, né? Semana que vem a gente conclui o capítulo, a gente vai ter a chance de tentar compreender o sentido profundo, o sentido espiritual, o sentido metafórico, simbólico desse texto tão interessante. Até semana que vem, com fé em Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.